Gente, vamos começando, né? A Rose vai mandar uma mensagem para a vereadora Juliana Cardoso. Esperar os outros entrarem, né? Sim. Boa noite. Vamos mais um pouquinho, né? Esperando a Juliana chegar. Agradecer quem veio participar dessa noite conosco. Já começamos. Podemos começar. Podemos? Então, vamos lá. Faz a saudação. Você vai fazer uma saudação de boas-vindas? Não, mas ela... Karina chegou. Então, é um compromisso nosso, né? De fazer com que os gritos sejam ecoados e que a gente possa também fazê-los, ouvi-los, também tendo uma missão nossa, isso como uma missão nossa da Rede Jubileu Sul. E nessa noite a gente quer ficar em sintonia com as companheiras e os companheiros de Porto Rico e do Haiti, que passam por situações onde a gente precisa fazer parte dessa luta, porque é uma luta internacional. Então, a gente quer dar as boas-vindas com o coração, também com a nossa garra, com o nosso ânimo para lutar, para estar nas trincheiras da vida, fazendo com que algo mude. Esse é o objetivo também dessa noite, de poder ficar em sintonia, mas também de trazer presente toda essa luta dos povos que lá vivem em sintonia com as nossas lutas aqui, né? E também lembrar, né, que esses povos, não só lá como aqui, né, existe uma grande luta contra uma dívida que é uma dívida injusta, uma dívida que não foi contraída por eles, é uma dívida que veio das ocupações, invasões, né, nos seus territórios. Então, isso também que nós vamos gritar hoje aqui, e é uma luta que não é de hoje, são anos lutando por reparações, e nós vamos hoje fazer ecoar esse grito dessa dívida que não é deles, não é nossa também, que nós, povo brasileiro, também carregamos esse fardo nas nossas costas. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Quero agradecer imensamente a todas e todos, principalmente os companheiros do Jubileu, que já vêm de uma jornada desde ontem, né, de reuniões, está aqui conosco para nós darmos início a essa campanha que já foi iniciada em Porto Rico, isso, né? Então, hoje nós vamos fazer aqui. Tudo bem? E para quem está ouvindo, né, na internet, nós estamos aqui e vamos dar continuidade nos estados aqui do Brasil, para que faça um grande eco, que escute lá, né? Para quem está com essa devendo, pague e faça as reparações tão necessárias. A Rede Jubileu Sul Américas quer evidenciar a realidade de ambos os povos de Haiti e Porto Rico, denunciar e conscientizar os países da América Latina e Caribe que as práticas históricas de colonização e exploração consomem os serviços públicos, os direitos de todos os cidadãos e cidadãs, a soberania de um país. A rede quer somar forças a partir das diferentes expressões, resistências e luta dos povos. Clama por solidariedade e clama a solidariedade e exige a reparação dos danos causados pelos processos de endividamento ao Haiti e Porto Rico. A Rede Jubileu Sul Brasil questiona e denuncia a ilegitimidade da dívida pública de ambos os países e a retirada dos direitos humanos que se aprofunda a partir das ocupações militares. O cenário de ambos os países se conectam com a realidade do Brasil, um país cujas cidades, como Rio de Janeiro, são ocupadas de modo violento pelo Estado e cerceiam a liberdade do povo.
cuja dívida pública consome 42% do orçamento da União, e legislações que seguem a cartilha neoliberal, congelam o investimento em serviços públicos e retiram direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Deste modo, as redes Jubileu Sul Brasil e Américas convidam a todos e todas a seguirmos firmes na luta, na denúncia e na resistência, a exemplos dos povos de Porto Rico e Haiti, que não se cansam de sair às ruas e de lutar por seus direitos e soberania. Basta de ocupação. Reparações já. Não devemos, não pagamos. Somos os povos credores. Vamos dizer juntas e juntos? Basta de ocupação. Reparações já. Não devemos, não pagamos. Somos os povos, os credores. Então, a Carla vai aqui ajudar agora a colocar 2 vídeos das companheiras e dos companheiros de Haiti e do Porto Rico, que fazem uma saudação a esse nosso momento. Apaga a luz, por favor. Saludos desde Puerto Rico a Jubileo Brasil. Saludamos el inicio de la campaña de Haití y Puerto Rico, deuda y reparaciones. Aquí estamos la compañera Eva Prados de la campaña Auditoría Ya, la compañera Iliana Carrión de Comuna Caribe y el compañero Luis Pedraza Leduc de la Coordinadora Sindical de Puerto Rico. Pues muy agradecidos por esta iniciativa. Llega en un momento extraordinario para visibilizar el impacto terrible que está teniendo lo que es la imposición del pago de esta deuda, que desde el trabajo que estamos haciendo por una auditoría ciudadana sabemos que la gran mayoría de ella es ilegítima y está forzando unas medidas de austeridad terribles con impactos horribles al pueblo de Puerto Rico, si es de escuelas, si es del presupuesto, recortes al presupuesto de nuestra universidad, y a su vez la imposición también de una Junta de Control Fiscal que lo que busca es pagar la deuda por encima de la vida de la gente, de las necesidades básicas de nuestro pueblo. Así que agradecemos, ¿verdad?, esta iniciativa de visibilizar la terrible situación que vive actualmente Puerto Rico. La deuda en Puerto Rico afecta directamente a la clase trabajadora. El impacto principal es la eliminación de derechos adquiridos, de afectar la negociación colectiva, de quitarle el derecho a tener una mejor vida, un mejor trabajo. El futuro de los trabajadores en cuanto a sus pensiones está en este momento en riesgo. En ese sentido, el divulgar toda la problemática de la deuda desde Puerto Rico hacia el mundo es una manera de hacer solidaridad. Y en Puerto Rico los trabajadores y trabajadoras estamos comprometidos a buscar alternativas, a buscar reparaciones para este gran problema social y político que es la deuda. Una vez más, desde Puerto Rico, Comuna Caribe, Auditoría Ya, Coordinadora Sindical de Puerto Rico, agradecemos a Jubileo Brasil su solidaridad y mantenemos la campaña No debemos, no pagamos, queremos auditoría ya. Desde los movimientos sociales haitianos queremos saludar con entusiasmo la iniciativa de Jubileo Sur América y de Jubileo Sur Brasil de lanzar una campaña sobre el tema deuda y reparación para los pueblos de Haití y el pueblo de Puerto Rico. Esta iniciativa cae en un momento decisivo para el porvenir de nuestros pueblos. La deuda es un elemento fundamental en los sufrimientos, en la dominación sobre los pueblos caribeños y que causa muchísimos sufrimientos, muchas lágrimas, mucha disposición y mucha transferencia de recursos del Caribe hacia afuera. Y el pueblo de Haití tiene toda su historia condicionada por los procesos de endeudamiento impuestos desde afuera. Después de la Gran Revolución de 1804, Francia impuso el pago de una deuda
para indemnizar los antiguos dueños de plantaciones de esclavos, deuda que estuvimos pagando durante más de un siglo. Después, esa deuda fue recuperada por Estados Unidos a partir de la ocupación militar de nuestro territorio en el año 1915, y hasta ahora estamos sumisos bajo el yugo de la dominación de la deuda. La última etapa de la ocupación militar en Haití fue la vergonzosa presencia de la MINUSTA, que durante el periodo 2004-2017 causó muchísimos sufrimientos, muchas destrucciones, muchas mujeres, decenas de miles de mujeres sufrieron violaciones, explotación sexual, y también la MINUSTA causó la introducción del cólera, enfermedad que nunca había existido en Haití, que generó la muerte de más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas, y también la infección de más de 800.000 personas. Hoy el pueblo de Haití exige reparación, el pueblo de Haití exige justicia. No es aceptable que Naciones Unidas, que habla de derechos humanos, de promoción de derechos humanos, sea el instrumento que fue utilizado para una violación tan grave de los derechos básicos del pueblo de Haití. El pueblo de Haití exige también reparación para el pueblo de Puerto Rico, que está sufriendo los embates del colonialismo y las humillaciones que se intensificaron después del ciclón María, y que está en un contexto donde el gobierno Trump está humillando al pueblo de Puerto Rico, que ahora tiene que aceptar reducciones drásticas del presupuesto de educación y de salud para poder pagar la deuda. Hoy los pueblos del mundo se están levantando. Hoy tenemos procesos de movilización multitudinaria. Millones de personas en Puerto Rico, millones de personas en Haití se levantaron para exigir justicia. Y esta justicia debe ser acompañada por una amplia red de solidaridad de todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Así vamos a conseguir nuestra autodeterminación, vamos a conseguir nuestra soberanía, vamos a conseguir el proceso de construcción de un mundo nuevo. Então, a gente está aguardando a chegada da vereadora Juliana Cardoso, que já esteve aqui, mas deu uma passada em outra audiência. E a gente quer agradecê-la, mas vamos agradecer na presença dela. E agora a gente vai fazer aqui uma mesa, né, com algumas falas para partilhar um pouco de como é que está o processo da campanha. E a gente já começa convidando Patrick Patrick Dionodé. Pronunciei bem. Patrick é jornalista investigativo e é membro da União dos Imigrantes Haitianos, que é também uma organização que o Jubileu tem uma relação já desde um tempo. Aqui, ó. Apesar de que está todo mundo desse lado, fica. A gente vai chamar os outros. Pode sentar. E convidar também a companheira Judite Santos, do MST, para compor a mesa conosco. MST, que tem uma brigada lá no Haiti, né? Ajuda os companheiros lá. A gente convida também Rosilene Vanceto, que é da Rede Jubileu Sul. Assim? Aí a gente vai falando desse lado para cá. Você vai no púlpito. Tá bom. Então, pois bem, nós vamos iniciar com uma fala com o Patrick e depois vamos seguindo a ordem da mesa, tá bom? Muito obrigado pela tua presença, companheiro. Boa noite a todos. Como meu colega fala, eu sou Akon Patrick Dieudonné, eu sou do Haiti. Eu estou residente aqui no Brasil há mais que 12 anos. Eu trabalho nessa área como
cineasta e jornalista investigativos. Aquele 3 faculdades que eu tive, eu escolhi trabalhar com 2, porque já eu trabalhei eu também trabalhei na primeira área de trabalho, relações internacionais, é o primeiro diploma que eu conquistei. Mas eu acho, depois que eu comecei a trabalhar em várias embaixadas, o consulado, daí eu senti essa evolução de sentir essa hipocrisia, como faz parte dessas hipocrisia dentro da várias áreas políticas que não é para mim. Então, eu quero agradecer todos de vocês por essa audiência e por ter convidado a USE, especialmente que a gente lutou para fundar, para colocar os haitianos no seu próprio lugar, porque quando eu estava atuando atuando como voluntário em várias instituições que cuidam dos imigrantes aqui, tem uma coisa, vocês brasileiros, que se chama política dos balcões. É isso que eu encontro exatamente enquanto eu como haitiano, quando eu cheguei no Brasil, eu acho que a política dos balcões estava muito presente e ainda é muito presente. A gente precisa combater isso no dia a dia, e é difícil também para entender como uma pessoa que nasce livre, e quando você chega em um país, você chega quase todas as pessoas têm uma cabeça de escravidão. Eu acho no Brasil isso está muito presente, a cabeça de ser escravos no povo aqui. É muito mais para mim, eu acho eu vi mais muito essas questões de tratamentos nas questões de quem é empresário. Aí eles pensam quem é trabalhador é escravo, tipo, eles falam a maneira que eles querem, e como se fosse o empresário é o dono das pessoas. Eu acho isso é importante para a gente tratar exatamente. Eu venho de um país onde o que está sendo tratado no Brasil já foi tratado em meu país quase 300 anos atrás. Entendeu? Daí eu acho o Brasil, para mim, é muito novo. É uma república muito nova. Daí a gente tem que, como estrangeiro, a gente tem que refletir, tem que cuidar com que frequência a gente vai falar, porque eu acho, enquanto estou falando isso machuca, mas é realidade. Entendeu? Se alguém de vocês não querer ouvir sua própria realidade de seu próprio país, não precisava nascer. Então, daí eu acho é isso que a gente precisa entender. Então, eu venho aqui pela presença, substituindo o Fedo, porque a gente faz assim, às vezes eu preciso fazer alguns. Eu fui chamado em vários lugares, daí a gente divide para até 5 pessoas, a gente tem nas organizações que está presente agora. Então, pela minha experiência no Brasil, e o que eu estou vendo exatamente sobre o que eu vivenciei durante as tropas da ONU no Haiti, não é coisas exatamente que eu poderia falar, até eu tenho vergonha de falar disso enquanto estou vivendo em um país dessa, entendeu? Eu mesmo tenho vergonha de chegar no Brasil, eu fui no Haiti depois do terremoto, e fui investigado por várias companhias internacionais, por vários sites internacionais. Daí o que eu encontrei, até eu não acreditei, porque eu não encontrei, o que eu vivenciei. Eu tenho foto das ministras da ONU exatamente estuprando criança, homem e mulher. E não sei se vocês sabem disso, os relatos que a gente consegue como abuso sexual, e mulher, criança,
são 35 mil. O que foi? Que nós fomos registrados? É 35 mil estupro. Entendeu? Eu acho... eu vou colocar uma coisas bem práticas para vocês entenderem. Imagina as mulheres brasileiras. As mulheres brasileiras foram no Haiti, em missões de paz, e quando elas vêm, elas voltam, todos com barriga grande, foi estuprado. Você acha isso não vai dar na média como o brasileiro ia sentir? Daí como é homem que faz isso com as mulheres de lá, isso não tem nada de repercussões. Mas se fosse as mulheres foi no Haiti e fazer uma intervenção, uma missão de paz, como eles falam, e todas as mulheres, essas mulheres soldadas voltam grávidas e sem pai. Imagina isso, como vocês pensavam, entendeu? Tipo, não é coisas de humanidade, é coisas, são pessoas exatamente para mim que ainda não nasceu, entendeu? Tipo, eu acho é monstro. Inclusive, todos nós sabemos, no Haiti, esses soldados brasileiros, eles foram treinar no Haiti para ocupar lá no Rio, e nas favelas de São Paulo, nas favelas do Rio, nas favelas de São Paulo. Agora, o que eu me questiono enquanto venho fazer pesquisa aqui sobre várias pautas, inclusive as pautas negras, eu fiz vários cursos de extensão, eu fiz várias pós aqui na USP. Tipo, eu acho, para mim, é vergonhoso. Eu cheguei numa faculdade do Estado, onde, para mim, no Haiti, a gente tem isso na nossa cabeça. Eu vou na USP, eu só vou encontrar pobre, quem não tem condições para pagar. Entendeu? Eu queria exatamente pensar como uma cabeça haitiana, como que eu não consigo pensar como uma cabeça brasileiro, quem nasce aqui. E quando eu chegar lá na USP, eu vejo pessoas que estão indo na faculdade de Hammer, de carro mais que 150 mil reais. Para mim, no Haiti, você se chama sem vergonha. Porque eu, como minha mãe e meu pai tinha condição para pagar a faculdade, eu cheguei na faculdade no Haiti, do Estado, eu ia ser expulsado. Então, eu não consegui pensar ainda como convive uma cabeça brasileira. Tipo, todos os povos aqui, eles sentem normal. Tipo, porque tem sou rico. Isso é normal. Mano, eu não consigo entender a cabeça de um brasileiro. Aí a gente tem que pensar. Quando eu vou pensar exatamente o que é ser rico no Brasil, para mim é o pobre que são ricos. Só porque os ricos estão tirando do pobre. Tipo, eu não consigo entender. Eu acho, por exemplo, onde eu estou morando, ali em Perdizes, eles dizem um bairro de classe média, não sei como o brasileiro chama isso. Enquanto eu falei no Haiti, classe média são as pessoas que é educado, são as pessoas exatamente que têm simpatia, que são pessoas que estudam. Agora, eu como negro, atualmente nesse horário, eu vou para minha casa, vou a pé, vou na rua, se eu encontro 5, 4, 7 mulheres no caminho, elas vão cruzar a rua para não cruzar comigo. Por quê? Já entendi isso, porque eu tenho 11 anos aqui, porque um ser negro significa ladrão, roubo, um estuprador. E a gente não entende exatamente esse jargão de filosofia dos europeus. Não sei o que o Brasil ainda está querendo ser europeus, enquanto quem classifica o estuprador, que é negro hoje, o estuprador, o negro pegar os lugares dos europeus, porque o Brasil nasceu de um estupro. Todos os europeus vêm aqui estuprando os índios e os negros que chegando para cá. Agora, um valor reverso, é o negro que é estuprador. Entendeu? Daí eu estou falando isso porque
eu gosto de sistematizar, não é só focando no Haiti, porque minhas relações aqui, o que foi feito no Haiti, é porque eu acho, para mim, ainda não dá para entender qual tipo de psicologia que eu vou usar para entender uma cabeça brasileira, ou intelectual brasileira. Entendeu? Porque isso não tem sentido. Se você passar na faculdade, o que produz a faculdade para mim no Brasil? A faculdade não é para produzir pessoas humildes, pessoas que entendem os problemas dos outros, pessoas que constroem uma nação. Agora, entre na faculdade, você vai ver. Eu fiz uma diferença outro dia. Faz tempo eu estou fazendo essa pesquisa. Pega a Uninove aqui. O estilo das falas dos estudantes que está saindo na Uninove, que está estudando lá, para mim é o estilo de pessoas exatamente onde as mães estão vendendo hambúrguer para pagar a faculdade, enquanto dentro da PUC só tem rico. Daí é a hora de as classes brasileiras que têm dinheiro, que têm grana, sentir vergonha na cara. Para o quê? Isso é crime. Ocupar o lugar quem não tem. É crime. Falando de crime, o racismo, para mim, no Brasil, é muito mais que racismo. Não é racismo para mim. Quando você está caminhando na rua, a pessoa só veja o seu corpo discriminar você. Isso não é racismo. Isso é uma sociedade que é construída à base de criminalização de pessoas. Eu não chamo isso, o racismo, como os intelectuais aqui queriam falar o racismo. Ele está usando uma palavra mais moderada para não enxergar, para não entrar na consciência. Porque quando você chama uma pessoa criminoso, a pessoa se sente ofendida. É igual ali essas questões do Lava Jato. Por que se chama Lava Jato? Porque sou branco que está roubando. Se tinha preto, ele tem um outro nome. Entendeu? É isso. A academia exatamente está oficializando as palavras para não tomar consciência, para não chamar. A Lava Jato é ladrão. Não podia ser chamado Lava Jato. Tinha um processo de ladrão, um processo de criminoso, porque está acabando exatamente com o dinheiro do povo. As questões da juiz Moro, a academia está falando, não, é um juiz imparcial, parcial, é isso que ele está falando, não é um juiz criminoso, cara. Não tem nada que colar palavra exatamente para dizer o que um juiz é, entendeu? Se eu sou ladrão, as pessoas têm que me chamar ladrão, cara, entendeu? Eu não vou procurar uma palavra de faculdade bem formada para te dizer. Então, em resumo, eu entender exatamente nossa nacionalidade. Eu estou falando exatamente do Haiti. Não é uma questão de vingança, porque a gente acredita exatamente em um ser africano. Hoje, no Haiti, não discute essas questões de racismo. A gente se entende. Por quê? Porque a gente tem uma história, e a gente sabe exatamente quem são aqueles que criou esse conteúdo do racismo. A gente sabe exatamente de onde vem essas tropas da ONU. São muitos projetos que foram envolvidos exatamente para apagar o Haiti. E nessa existência, eu acho, nós no Haiti, já está escrito na Bíblia. Já está escrito na Bíblia. Se alguém que acredita na Bíblia, está escrito em vários livros africanos que o Haiti é a causas que vai causar o mundo a afundar, ou a causas que vai levar o mundo. Porque quem ataca o Haiti, e você é inimigo do natureza. Porque a escravidão hoje, lá no Haiti, é muito pior. Porque quando você pega nós no Haiti, a gente não entende exatamente
de essas questões de preto e branco. Porque são as coisas que foi discutido quase há 300 anos atrás. Eu leio o racismo no livro, mas eu chego no Brasil, está bem na minha cara. Cada dia, cada segundo, cada instante. Onde estou morando, imagina, se eles me conhecem, eu estou entrando no restaurante, por meu olhar, eles dão para ti. Os brancos brasileiros te olhar como, porra, ele vem encomendar, ele vai pedir dinheiro, ele vai pedir comida. Agora, quando você pegar o prato de comida, você senta para comer, eu quero ver. No olhar das pessoas, as pessoas dizem, eu quero ver com que dinheiro ele vai pagar. Entendeu? Agora, quando você pagar, as pessoas te olham para ti, ele deve ser um jogador de futebol, o sambista, um bandido. Entendeu? E é umas questões exatamente que é muito, muito planejado na cabeça de um ser brasileiro. Agora, o que a gente precisa para mudar? Nós, que faz parte dessa roda de esquerda, a gente tem muito para aprender com os haitianos. O Brasil tem muito para aprender com os haitianos, porque, infelizmente, a gente está mais que quase 300 anos, 300 séculos de luz na frente do Brasil. E o próprio brasileiro na academia, eles não querem entender isso. O Brasil é uma república nova. Agora, o que nós precisamos entender? Aqui, as pessoas que estão lutando como nós, a gente precisa construir nossas cabeças científicas para lutar com essas pessoas que não tem essa consciência hegemonismo. As pessoas estão acabando com o país, as pessoas estão acabando com o povo. As pessoas não precisam não entender se você está acabando com seu próprio país. Você se odia como brasileiro, porque as pessoas vêm da periferia. Do jeito que as pessoas falam, do jeito que as pessoas se comportam, é periférica. Deve ser um ladrão, deve ser um bandido. É brasileiro, não me importa se ele isso, essas consciências eu acho que o Brasil precisa. O Brasil não precisa brigar com o Brasil. O Brasil precisa mais científicos, mais pessoas que trazem conteúdo no dia a dia. É isso que eu acho o Brasil precisa colaborar com nós haitianos e com mais países do Caribe, porque eu acho o Brasil, o Caribe está muito mais que quase 300 anos de luz frente ao Brasil, entendeu? Eu acho que a gente precisa pensar, criar pautas objetivas para a gente avançar, porque não é para a gente se odiar entre nós, ainda mais pobre, entendeu? É isso que eu gostaria de participar. Obrigado pelas conversas. Eu acho que a gente tem mais coisas para debater e obrigado. Temos muito que aprender, né, Patrick? Nós vamos aprender, né? Tudo bem que é 300 anos, não é? Mas nós vamos aprender. Quero chamar aqui também para fazer a fala, né? A Judite, por favor, Judite Santos, do MST. Tá, eu vou tentar ser bem breve. Boa noite, pessoal. Eu sei que todo mundo está cansado, realmente, né? Nesses 2 dias de atividades, então eu vou tentar ser mais breve. Primeiro, parabenizar a iniciativa aqui do Jubileu Sul de ter esses 2 dias, né, de seminário, de debate, de aprofundamento, né, sobre esse processo que nós estamos vivenciando, que é a situação da classe trabalhadora, a crise do capital, né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com as proposições que a gente tem que tirar desses espaços também, né? Então, um espaço de solidariedade, um espaço de campanha, eu acho que foi muito bem pensado como encerrar esse tipo de atividade. E aí eu queria contar um pouquinho de qual é a nossa experiência enquanto MST no campo da solidariedade internacional com o povo haitiano. E aí também, vendo o relato aqui do Patrick, também a fala do Camille, nós do MST temos algumas brigadas que atuam em alguns países, e o Haiti é um dos países onde nós temos um compromisso bastante grande, uma responsabilidade, uma dívida histórica, como vocês viram, né? Principalmente com o relato aqui do nosso companheiro.
Então, depois de 5 anos, mais ou menos, que a tropa da MINUSTAH estava no Haiti, então nós começamos a pensar uma forma de se contrapor, não somente no discurso, né, mas também na prática, o que estava acontecendo naquele período. Nós éramos totalmente contra a intervenção, né, a participação do Exército Brasileiro nas tropas da ONU. Então, começamos a pensar que tipo de solidariedade nós podíamos fazer na prática junto com o povo haitiano. Então, foi mais ou menos nesse período que começamos a pensar uma brigada de solidariedade internacional para atuar no Haiti. Então, depois, foi em 2009, 5 anos depois, nós mandamos 4 companheiros, mais ou menos, para começar a mapear, pensar e planejar algumas atividades no Haiti. Depois disso aconteceu o terremoto, então, que todos vocês conhecem também, né, que devastou totalmente o Haiti. Então, foi nisso que nossa brigada ganhou muito mais peso. Então, naquele período, nós mandamos mais de 30 companheiros e companheiras também a ajudar em algumas comunidades, né, principalmente comunidades rurais. Nós se somamos com o movimento Tete Colê, do Haiti, que faz parte da Via Campesina também, a PAP, da outras plataformas de movimentos sociais. Então, naquele período, nós começamos a organizar cisternas para captação de água, cavar poço, trabalhar na agricultura. Então, a nossa militância foi realmente colocar a mão na massa e trabalhar lado a lado das comunidades, né? Então, nisso foi o começo, digamos assim, da nossa Brigada Dessalines, no Haiti, que esse ano justamente completa 10 anos de existência. A gente nunca, desde que a gente foi para lá, a gente nunca interrompeu o nosso trabalho concreto com o povo haitiano. Em torno de 70 a 80 pessoas, militantes do MST, já passaram pela brigada nesse período. Então, são militantes que vão para o Haiti, eles moram no Haiti no período de 2 anos, período mínimo de 2 anos, e trabalham lado a lado, né, com o povo. O nosso trabalho ele tem sido muito no campo da agricultura, sobretudo, né, com a plantação de sementes agroecológicas, né, o incentivo à agroecologia, né, como um alimento saudável, como uma proposta também de agricultura alternativa. Nós trabalhamos no campo também da produção de mudas para reflorestamento. Nós sabemos que o Haiti é um país muito devastado ambientalmente, então o problema do reflorestamento lá é gritante. Então, nossa brigada também trabalha junto com as comunidades no processo de reflorestamento. Trabalhamos escolas de formação política e ideológica junto com as organizações haitianas, né? Nosso pessoal, através da Escola Floresta Fernandes, também desempenham esse trabalho na construção de escolas e cursos de formação política também com as organizações sociais haitianas. Temos trabalhos com mulheres, temos trabalho com a juventude e diferentes intercâmbios que a gente realiza no marco da nossa brigada lá também, né? Vários tipos de intercâmbio. E um próximo intercâmbio que nós estamos pensando agora, para esse próximo período, pensando na conjuntura haitiana, nas mobilizações, todo esse enfrentamento que eles estão fazendo, é no campo comunicacional. Então, nós queremos fazer um intercâmbio de rádios comunitários. Nós sabemos que o principal meio de comunicação no Haiti são através das rádios ainda, né? Como não tem internet, não tem essas coisas todas que a população tem acesso, então nós vamos fazer um intercâmbio no campo das rádios comunitárias, né, para ajudar e também para conhecer. Obviamente, a nossa brigada ela não está lá só para ensinar, ela é um intercâmbio de experiência, a gente aprende muito com o processo do povo haitiano. E, para ir finalizando já e aqui passar a palavra para a companheira, eu acho que é isso, né? A nossa tarefa enquanto classe trabalhadora é justamente promover a solidariedade internacional, né? Se nós estamos falando de um sistema capitalista que está em crise, um sistema que está devastando, que está passando por um processo de crise estrutural, então nós temos que apresentar uma alternativa contra-hegemônica, né? E essa alternativa contra-hegemônica, ela tem que ser através do internacionalismo, tem que ser através da solidariedade internacional entre os povos, principalmente os povos em luta, né? Então, por isso que nós temos o nosso processo de solidariedade com o povo haitiano, também abraçamos a causa de Porto Rico, de Cuba, enfim, toda a luta do povo caribenho e latino-americano. Então, brevemente é isso. Obrigada pelo espaço aqui que vocês nos deram e estamos juntos.
Muito obrigado. Reparações já. Não devemos, não pagamos. Haiti e Porto Rico. A utilização da ilha porto-riquenha como uma base militar é outro grande mal da ocupação norte-americana, que tomou 13% das melhores terras do povo, obrigando-os também ao serviço militar. As mulheres são as mais impactadas com a aplicação de políticas de controle populacional, sendo cobaias de experimentos. Agora a gente vai chamar a Rosilene Vanceto, da Rede Jubileu Sul. Obrigada, Vladimir. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande, né? Aí nesses 15 anos, né, desde que a MINUSTAH chegou lá, o Jubileu Sul Américas e o Jubileu Sul Brasil, junto com os movimentos como a Via Campesina e vários outros movimentos aqui do Brasil e da América Latina e Caribe, se posicionaram contrários a esse modelo de ocupação de território, de militarização dos territórios, violentando as populações que ali vivem, violentando a soberania e a autodeterminação dos povos. Então, a gente, nesses 15 anos, vem denunciando e também mostrando ao mundo o quanto o povo haitiano é lutador. Foi a primeira nação que eliminou a escravidão, se libertou. E como bem o Patrick falou, aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando nessa luta. A gente está aprendendo ainda, porque até se reconhecer como povo negro, no Brasil a gente ainda está aprendendo. Então, o Jubileu Sul Brasil e Américas, desde 2004, quando a ONU convoca a presença dos capacetes azuis em território haitiano, a gente se posicionou contrários. Desde então, temos buscado formas de incidir, de promover incidência nos estados, nos governos, nesse período, pela retirada das tropas. Então, a gente teve ações no governo brasileiro, que era um governo democrático, popular, né? Foram inúmeras cartas, reuniões com a Comissão de Direitos Humanos. Bem-vinda, Juliana. E já aproveito para agradecer a oportunidade, a abertura do espaço, né, da gente estar aqui na Casa do Povo. Obrigada. E queria já, por favor, vem aqui com a gente, na nossa mesa. A gente fez uma roda, tentamos fazer uma roda. Não sei como é que você está de tempo, você quer falar? Tá bom. Estou contando um pouco da nossa história, da rede, nessa construção e nessa luta com o povo haitiano e agora Porto Rico, que se soma nessa luta internacional. Então, o Jubileu vem construindo essa história e a gente acha que os governos, quando tomam decisões, muitas vezes, na maioria das vezes, eles não consultam o povo. O povo brasileiro não foi consultado sobre essa decisão do governo. E a gente demonstrou, através de cartas, de documentos, audiências em Brasília, em documentos para a ONU, isso aqui no Brasil, mas em vários países da América Latina e Caribe, né? Na Argentina, no Chile, no Uruguai, Nicarágua, Honduras. Então, a gente se mobilizou contrários. E, em 2005, o Jubileu Sul Américas, junto com as organizações, e principalmente por um chamado das organizações haitianas, organiza uma missão de solidariedade em primeiro plano, porque somos solidários uns com os outros. A solidariedade internacional, como a Judite falou, é primordial e elemento central também na nossa luta, nossas concepções. E também uma missão de denúncia ao que... Imagine, a MINUSTAH estava apenas há 1 ano no Haiti. A gente organizou essa missão. Sandra, que está aqui com a gente, esteve nessa missão. E lá a gente já denunciava o que veio piorando nas violações de direitos humanos no Haiti. Então, a gente conversou com trabalhadoras e trabalhadores, com a população em geral, nas ruas,
e fomos sentindo o que se avizinhava com essa presença dessas tropas, que até então eram temporárias, né? Tinha um tempo curto e acabaram ficando quase 15 anos. Continuam lá, né? Saiu a MINUSTAH, mas entrou uma outra missão que continua cumprindo o mesmo papel. Junto com parceiros aqui no Brasil, inclusive com a Juliana, a gente fez debates aqui, né? Comitê Pro Haiti, teve muitas ações, além das denúncias, a gente fez aqui no Brasil uma rodada em vários estados com companheiras e com 2 companheiros, uma companheira, você lembra o nome? Oi? A Raquel e o Didier, que visitaram as cidades brasileiras, isso, se eu não me engano, foi entre 2006 ou 2007, onde a gente promoveu um debate para que a gente, enquanto brasileiras e brasileiros, pudesse entender o que estava acontecendo no Brasil e, inclusive, se posicionar contrários à presença das tropas lá, né? Então, a gente nunca se calou desde então e buscamos, nesse processo de debate, de trazer esses elementos do que estava acontecendo, as violações de várias ordens, né? E, mais recentemente, o cólera, que deixou, como o Camille bem trouxe aqui, a situação, né, de doença, uma doença que nunca teve no Haiti. Ela foi levada pelos soldados da ONU, né? E tudo que significa isso, esse modelo de política de ocupação territorial, de militarização, porque a militarização, ela viola os nossos corpos, ela viola os nossos direitos, né? E a gente tem buscado, enquanto rede, promover ações de incidência, mas também de mobilização da sociedade. E a campanha, essa campanha, né, por reparações, é uma forma da gente dar visibilidade à luta do povo haitiano, que não são 15 anos, são 100 anos de luta, ou 300 anos de luta, né? E temos muito o que aprender, e é nesse sentido também que a campanha se coloca, de aprender com o povo haitiano. E agora a gente traz mais o povo porto-riquenho, que também está em luta. É uma nação que vive sob o jugo dos Estados Unidos, com um governo indicado pelos Estados Unidos. E agora, muito semelhante ao que nós vivemos no Brasil, uma junta comercial, uma junta fiscal, que é o modelo da emenda constitucional 95 no Brasil, que retira direitos, que congela investimentos, que precariza a vida, a saúde, o transporte, viola os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, como bem a gente escutou as companheiras e companheiros de Porto Rico relatando a situação. E, recentemente, muito inspirador, inclusive, para nós, que estivemos aqui 2 dias discutindo luta de classe, o que aconteceu em Porto Rico. O povo inteiro nas ruas, lutando por soberania, por direitos, e conseguiram destituir o governador. Né? Oi? Destituíram, mandaram embora o cara de lá, né? Então, eu acho que é isso, é um exemplo para nós, povo brasileiro, tanto o povo porto-riquenho quanto o povo haitiano. E a campanha que é dar luz, que é dar visibilidade a essa luta e essa resistência do povo nesses 2 países do Caribe. E, para isso, também a gente quer convocar a todos e todas a somar nessa campanha. Agora, nesse último final de semana, aconteceu em Trinidad e Tobago o lançamento da campanha no Caribe. Foi o primeiro momento, aqui estamos no segundo momento. A campanha ela vai acontecer ao longo de 1 ano. Então, o que a gente quer fazer ao longo de 1 ano? Seminários, debates, levar esse material, o cartaz, que inclusive está disponível, o cartaz e o panfleto, para as comunidades, para as escolas, para as universidades, para que as pessoas conheçam a história de luta e resistência e se solidarizem, né, com o povo haitiano e porto-riquenho. Então, o desafio que a gente traz aqui com a campanha é fazer esse debate ecoar, né, reparações. A gente sabe que há reparações que são irreparáveis pela violência que é uma ocupação militar. E aqui a gente tem exemplos também no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, né, do quanto
a militarização acaba com a vida das pessoas, com as comunidades, com os nossos corpos, com os direitos, viola nossos direitos, né? Então, a gente quer, com a campanha, dar esse grito, ecoar esse grito, né, de solidariedade e de reparação aos nossos povos, né? E também tem o elemento da dívida, que é uma dívida financeira, como o próprio Camille e as companheiras de Porto Rico falaram, mas é uma dívida social também, que a gente tem com as pessoas, tanto desses países, como aqui no Brasil também. Então, é uma forma de ecoar esse grito por auditoria, por reparações, uma auditoria integral. Então, chamar e convocar a todos nós a essa campanha, a esse trabalho ao longo desse 1 ano, para que a gente realmente caminhe lado a lado, passo a passo, construindo a luta e a solidariedade internacional. Obrigada. Bem, vou passar aqui a fala para a vereadora Juliana, agradecer mais uma vez, né, por dar esse espaço para nós. Obrigada. Imagina, o espaço é de vocês. Eu que falo que sejam bem-vindos, né? Aliás, hoje aqui está muito cheio, e aí não consigo ficar aqui com vocês, porque eu também estou numa outra atividade, que é o que está sendo discutido, o Plano Municipal. Aliás, a abertura da discussão do Plano Municipal de Habitação. Então, a gente está com quase 2.000 pessoas hoje aqui dos movimentos de moradia, né, para pensar e também já dar o recado para o governo, né, porque esse plano, se é que eles querem fazer algo para entregar para a iniciativa privada, né, para poder ter mais especulação imobiliária, não será possível tão facilmente, porque o movimento de moradia está muito atento. Então, isso, para mim, hoje é bem importante, principalmente nesse período que, essa semana, eu que sou indígena, tenho estado muito triste, né? Triste por nós, pelos nossos ancestrais, por todos aqueles que lutaram para que a gente tivesse a fauna e a flora. Quanto sangue, né, tá nesse chão, dos nossos povos indígenas, dos nossos povos negros, dos nossos povos, inclusive nordestino, brasileiro, essa mistura, né, estrangeiros, migrantes e imigrantes que construíram não só São Paulo, mas todo esse Brasil. Então, acho que essa ação que vocês estão fazendo em relação a esse tema, desde quando eu cheguei, eu já acompanho, né? Tive a oportunidade de ir para o Haiti, foi, aliás, a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Para poder conhecer, entender o que estava acontecendo, não somente da fala dos companheiros que chegam aqui do Haiti, e principalmente entender o que a MINUSTAH fazia lá e o que ela estava de verdade nesse ajuda humanitária, né? Na verdade, numa ocupação de uma terra que não é dela. E aí a gente percebeu, e eu vi assim claramente, que está lá somente para estar atendendo aos interesses nacionais e internacionais e deixar aquele povo que muitas vezes passa muita necessidade, trabalhar. Eu ouvi as mulheres, principalmente, né, em troca de nada, praticamente. Às vezes, só por um prato de comida, ou por uma roupa, ou simplesmente para pagar algum tipo de dívida. Então, as tropas, e que, infelizmente, né, foi renovado no governo no qual é do meu partido, isso me dói muito. E hoje a gente vê o próprio, né, coronel que ali estava comandando a volta dele e o que ele está fazendo e está avançando com a questão do exército, da relação dos militares, da entrega. Se diz tanto em nacionalistas, militares, nacional, e não tem nada, né? Porque a entrega do nosso patrimônio, da nossa Amazônia, do nosso petróleo, a entrega dos nossos direitos trabalhistas, a nossa Constituição, eu falo que tá tanta má notícia, né? E que a gente tem que tentar estar muito juntinho para não adoecer, para não deixar a peteca cair. Se vocês veem ou achem algum companheiro e companheira que está vinculado, está já entrando numa depressão sem ela perceber,
mas uma tristeza, né? Tem reuniões. Ontem, foi ontem, antes de ontem, que a gente estava falando sobre as universidades federais que vieram fazer uma audiência pública aqui e os institutos federais. A reunião em si só, assim, todo mundo muito triste, muito, não tinha ânimo. Aí eu falei, gente, vamos entender que é um processo que a gente está vivendo. Eles estão fazendo isso, eles estão querendo assertivamente na cabeça deles destruir tudo aquilo que é educação, tecnologia, tudo, a entrega de tudo é por conta de um projeto que não é nacional, é internacional e que não é só aqui no Brasil, né? Que isso nos países que são da América Latina, entre outros países que têm petróleo, que têm algo que possa ainda possa não, né? Que eles roubam de nós, né? Principalmente os Estados Unidos e os países da Europa. Então, é muito mais profundo isso. E a gente passa por períodos nessa profundidade de entreguismo que eles estão fazendo. Então, esse século, né? Esse momento é o momento que eu tenho dito para as pessoas que a gente tem que resistir na saúde, a gente tem que resistir em todos os espaços e a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos. Nós aqui estamos falando sobre a questão do Haiti e Porto Rico. Eu já ia me embaralhar para falar porto-riquenhos, é isso? Mas a gente também tem a luta, por exemplo, da assistência social, está tudo vinculado, mas hoje a gente teve uma vitória muito importante, que os fechamentos dos serviços que estavam acontecendo do CCA, quer dizer, o popular, o contraturno da criança que saía da escola e ficava num espaço da assistência social, eles estavam fazendo o fechamento por debaixo dos panos. A gente conseguiu emplacar a matéria para o Agora, para a Folha, e agora saiu no SPTV, e a gente vai em frente para poder ir segurando, criando muros, até a gente conseguir passar por esse processo. Eu não digo assim, fora Bolsonaro, é uma tese, né, que se a gente for falar só isso, daqui a pouco vamos fazer uma discussão, porque se a gente fala fora Bolsonaro, a gente tem o Mourão. Então, né? Então, eu acho que a gente precisa resistir, passar esse momento e voltar nas urnas, de fato, fazer a diferença e voltar à democracia. Espero que dê tempo, né, para isso. Bom, já fui viajando muito, já fui lá em Nacional, Internacional Brasil, São Paulo, mas para dizer para vocês o seguinte, que estamos juntos na luta. A experiência que eu tive no Haiti foi muito interessante. Eu fui para a ONU também, numa comitiva, a gente sentou com o secretário da ONU, que recebeu a gente 15 minutos, assim, foi até educado, mas, assim, bem, nós não vamos mexer com as tropas do Haiti, a gente não quer e não vai fazer nenhuma ação para que o Brasil retire. Já é uma definição. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, esse prédio do tamanho desse mundo aqui, no centro de Nova York, e eles dizem que são a ONU para a questão humanitária. Aí a minha saída de lá foi decepcionante, porque humanitária não tem coisíssima nenhuma. Algumas ações, algumas pastas são para interesses mesmo deles e interesses que vinculam a questão internacional. Mas são experiências importantes, né? Então, o que vocês quiserem, a casa está aberta, né? Esse link está feito, o que vocês, né, quiserem estarem, pode me incluir, porque eu tenho aprendido muito e essas experiências que eu fui, eu posso também juntar com as experiências de vocês para a gente poder cada vez mais falar para as pessoas o que está acontecendo. É uma luta só. Aqui é a luta de classes. Ela não é separada. E aonde há a luta de classes, essa luta de classes ainda é árdua, é longa, a gente tem que estar junto para combater esse capitalismo que tanto teima em querer passar por cima das nossas cabeças. Obrigada. Reparações. 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 Agradecer imensamente a vereadora Juliana Cardoso, ao Patrick, a Judite e a Rosilene, por essa partilha, por nos instigar, por nos convocar
a estar nessa luta, que é muito importante para a sobrevivência, mas também para a nossa resistência, não é isso? Agora a Carla vai apresentar um vídeo. Isso. Pronto.